Se eu te perguntasse agora, qual foi a primeira vez que um desenho te fez sentir que você podia ser alguém maior? Você provavelmente não lembraria de um filme, nem de uma aula, nem de um conselho de adulto. Você provavelmente lembraria de um anime. E isso, por si só, já diz muita coisa. Porque se você cresceu nos anos 2000, existe uma chance gigantesca de que uma boa parte da pessoa que você é hoje tenha sido moldada por personagens que nem existiam de verdade. E pode parecer exagero falar isso, mas pensa comigo. Quantas crianças daquela época acordavam cedo, mesmo nas férias, só para não perder um episódio? Quantas corriam para frente da TV depois da escola, com o uniforme ainda no corpo, mochila jogada em qualquer canto da casa e aquele pensamento clássico: se eu perder o começo, já era. E olha, essa era uma responsabilidade enorme para uma criança de 9 anos. Mas o mais curioso é que naquela época a gente nem percebia o que estava acontecendo. A gente achava que só estava vendo desenho, só isso. Só um garoto querendo ser Hokage, só um pirata procurando um tesouro, só um Saiyajin gritando por 5 episódios seguidos. Aliás, se você assistiu Dragon Ball Z na infância, você provavelmente aprendeu o significado da palavra paciência muito cedo. Porque transformar em Super Saiyajin parecia financiamento de apartamento. Demorava, mas quando acontecia, meu amigo, valia cada segundo. E era justamente aí que tudo começava. A gente não assistia só pela luta. Não era só explosão, não era só poder, não era só quem ganha de quem. Tinha alguma coisa ali, uma sensação, uma identificação. Quando você via Naruto Uzumaki sendo ignorado por todo mundo e mesmo assim continuando, aquilo mexia com você, mesmo sem entender. Quando via Monkey D. Luffy sorrindo no meio do caos, você sentia alguma coisa. Quando via Goku caindo, apanhando, levantando e continuando, aquilo entrava na cabeça de uma criança de um jeito silencioso. E talvez esse seja o ponto que muita gente de fora nunca entendeu. Para muita gente, anime era só desenho japonês. Mas para quem viveu aquilo, anime era companhia, era rotina, era refúgio, era o assunto da escola no dia seguinte. E convenhamos, se você estudou nos anos 2000, você sabe que existiam 2 tipos de pessoas: as que assistiam anime e as que fingiam que não assistiam, mas sabiam exatamente o horário que passava. Essa era clássica. Mas o impacto ia muito além da televisão. Muito além. Os animes começaram a entrar na linguagem das crianças, na forma de brincar, na forma de falar, na forma de enxergar a amizade, na forma de lidar com derrota. E sem perceber, a gente começou a copiar valores. Nunca desistir, proteger os amigos, ficar mais forte, cumprir promessas. Olha isso. Quantas crianças aprenderam sobre honra antes mesmo de entender a palavra, só vendo anime? Quantas aprenderam sobre amizade através de personagens fictícios? E mais importante, quantas começaram a acreditar em si mesmas por causa de histórias que passavam numa TV de tubo? Isso parece simples hoje, mas não era. Porque os anos 2000 foram uma época diferente. Não existia streaming, não existia maratona, não existia assisto depois. Ou você assistia naquele horário, ou passava a semana inteira ouvindo spoiler do colega da escola. E isso criava uma experiência coletiva absurda. Todo mundo assistia junto, todo mundo comentava junto, todo mundo imaginava teorias. E sem perceber, uma geração inteira estava crescendo com esses personagens. Só que isso ainda é só o começo. Porque o impacto real dos animes apareceu quando essas crianças começaram a virar adultos. E aí, a coisa ficou muito mais profunda. Tem uma coisa curiosa sobre crescer assistindo anime. Você pode até parar de assistir por um tempo, pode ficar meses, anos, mas tem certas coisas que simplesmente nunca saem de você. Porque anime, principalmente para quem cresceu nos anos 2000,
não virou só entretenimento, virou identidade. E isso começa em detalhes pequenos, muito pequenos. Na criança que corria com os braços para trás achando que estava em Naruto. Sim, não adianta negar. Todo mundo fez isso pelo menos uma vez, nem que tenha sido escondida. E se você disser que nunca fez, bom, aí a gente já começou esse vídeo com uma mentira. Mas aquilo parecia brincadeira, só que não era só isso. Aquela criança estava vivendo aquele universo. Ela estava sentindo aquilo. Ela queria fazer parte daquilo. E esse sentimento foi crescendo. Alguns começaram a desenhar, outros começaram a criar histórias. Outros passaram a gostar mais de música japonesa. Alguns descobriram cosplay. Outros começaram a querer aprender japonês. Tudo por causa de um desenho. Percebe o tamanho disso? Uma obra criada do outro lado do planeta, influenciando sonhos de crianças aqui, mudando gostos, mudando hobbies, mudando amizades. E talvez uma das maiores influências tenha sido justamente essa. Os animes ensinaram que ser diferente não era necessariamente ruim. Isso bate forte, principalmente na infância, porque escola pode ser cruel, criança pode ser cruel. Ser o esquisito da turma nunca foi fácil. Mas aí você assistia personagens que também eram excluídos, personagens que não se encaixavam, que eram subestimados, e mesmo assim continuavam. Isso criava conexão, isso criava força. Muita gente se sentiu compreendida por personagens que nunca poderiam conhecer. E isso é poderoso, muito poderoso. E claro, também tinha a parte caótica, as discussões infinitas. Quem venceria uma luta? Goku ou Naruto Uzumaki? Quem era mais forte? Qual transformação era melhor? Quem tinha o golpe mais roubado? Essas discussões duravam semanas, às vezes meses. E sinceramente, algumas provavelmente continuam até hoje. E isso criava comunidade, criava conexão, criava pertencimento. Você não estava sozinho. Sempre tinha alguém que entendia sua referência. Sempre tinha alguém que reconhecia aquele nome. Sempre tinha alguém que soltava um datebayo no meio da aula. E isso aproximava pessoas. Muitas amizades nasceram assim. Muitas mesmo. Mas talvez a influência mais forte tenha vindo sem ninguém perceber. Os animes ensinaram a lidar com dor, com perda, com fracasso, com despedidas. Porque diferente de muitos desenhos ocidentais da época, anime não tratava a criança como alguém incapaz de sentir emoções complexas. Anime mostrava tristeza, mostrava morte, mostrava sacrifício, mostrava consequências. E isso moldou muita gente, mais do que muitos imaginam. Só que existe uma parte ainda mais interessante. O que aconteceu quando essa geração cresceu? E aqui é onde tudo fica realmente interessante. Porque aquelas crianças dos anos 2000 cresceram. Hoje trabalham, pagam boletos, tomam café porque se não tomar, não funciona. E alguns já sentem dor nas costas por motivo nenhum. Parabéns, a infância venceu. Mas sabe o que é engraçado? Mesmo depois de tudo isso, os animes continuaram ali, de alguma forma. Talvez não com a mesma rotina, talvez não correndo para frente da TV, mas ainda presentes. Na playlist, na estante, na camiseta, no wallpaper do celular, na coleção escondida que a pessoa jura que é investimento. Claro, a gente acredita. E isso prova uma coisa muito forte. Os animes não marcaram só uma fase. Eles ajudaram a construir uma geração. Uma geração que aprendeu sobre amizade com One Piece, sobre persistência com Naruto, sobre superação com Dragon Ball Z e até sobre sacrifício com obras como Full Metal Alchemist Brotherhood. E talvez por isso, tanta gente ainda se emociona quando escuta uma opening antiga. Porque não é só nostalgia, é memória emocional. É lembrar de uma época
onde os problemas eram menores, onde a maior preocupação era perder episódio ou descobrir quem tinha chegado numa nova transformação. E quer saber de uma coisa? Esses animes não fizeram só crianças sonharem. Eles ensinaram crianças a continuarem, mesmo quando cresceram. E talvez essa seja a verdadeira influência. Não era sobre poderes, não era sobre lutas, não era sobre quem era mais forte. Era sobre acreditar, sobre cair, sobre levantar, sobre continuar. E no fundo, talvez todo adulto que cresceu nos anos 2000 ainda carregue um pouco daquele personagem favorito dentro de si. A diferença é que agora a batalha não é contra vilões, é contra contas, contra rotina, contra ansiedade, contra a vida adulta. Mas de algum jeito, as lições ficaram. Então me diz, qual anime realmente ajudou a moldar quem você é hoje? Porque a resposta para essa pergunta pode dizer muito mais sobre você do que você imagina. E talvez muito mais do que qualquer teste de personalidade da internet. Porque algumas gerações cresceram vendo desenhos, mas a nossa cresceu aprendendo com eles. Deixe meu abraço e até o próximo vídeo.